A verdade sobre o plano da BlackRock para controlar imóveis até 2030. Primeiro, quem é a BlackRock? A BlackRock é o maior fundo de hedger do mundo inteiro, como um administrador de 10 trilhões de dólares sobre gestão, que é maior do que o PIB da Alemanha juntamente com o do Japão. Agora, por que para se comprar uma casa nos Estados Unidos, cada vez está ficando mais caro? E por que a BlackRock quer controlar os imóveis? E aqui está. Primeiro, nas mídias sociais americanas, em todos os locais existe um debate sobre o assunto. E as pessoas e os americanos dizem que as empresas e instituições possuem uma pequena parte do setor imobiliário, mas há razões muito maiores pelas quais as casas dos Estados Unidos estão ficando cada vez mais caro. E do lado oposto temos um contra-argumento das pessoas. Robert Kennedy Jr. diz que a verdadeira razão pela qual a habitação subiu tanto de preço é porque 3 corporações gigantes como BlackRock, Vanguard e State Street já possuem 88% do mercado de ações e agora está atrás de casas unifamiliares nos Estados Unidos. E ele prevê que até 2030, eles serão donos de mais de 60% de todas as casas unifamiliares nos Estados Unidos. Também um grande investidor do mercado imobiliário, Graham Stephan, diz a mesma coisa, que as empresas possuem apenas uma pequena porcentagem das casas unifamiliares. Ele forneceu um artigo com dados e evidências realmente boas e convincentes para apoiar o seu argumento. E ele deu uma entrevista na Fox News, mas ela decidiu cancelar a entrevista e o excluí-lo completamente. Dizem eles que o motivo é o problema de tempo de execução. Agora, o motivo real que eles excluíram é porque não é um assunto tão emocionante assim para uma TV, que tem seus interesses e suas ideologias próprias. Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar exatamente o que esses artigos dizem e vou mostrar o que a Fox News não mostrou e me aprofundar muito mais no assunto. Mas independente do que as pessoas dizem ou as discussões sobre o assunto, o que temos que olhar é para os fatos e para os dados. É que esses dados mostram que as instituições possuem apenas 2 a 3% da habitação, ou seja, das casas unifamiliares. Agora, a BlackRock possui uma fatia gigantesca do mercado empresarial de ações e agora está olhando para o mercado imobiliário. E essas previsões é que até 2030, a BlackRock será responsável por controle da maior parte do mercado de casas unifamiliares nos Estados Unidos. E algumas coisas curiosas a se observar é que a BlackRock fez isso com o mercado de ações e agora está olhando para o mercado imobiliário. E fica a pergunta, será que a BlackRock realmente está sendo responsável pelos aumentos de preços nas casas? Primeiro, para a gente saber responder essa pergunta, a gente tem que saber realmente o que está por trás desses aumentos de preços. E é muito simples de responder, foi a BlackRock, porque quando a gente olha pelo contexto geral do mundo, a BlackRock é quase que culpada por basicamente tudo que acontece. E você diria, por que o setor imobiliário dos Estados Unidos está subindo tanto? E você responderia, foi a BlackRock, a culpa é da BlackRock. E porque todos os locais que você olha existem algumas expressões. A BlackRock comprou o mundo, a BlackRock controla tudo, a BlackRock influencia tudo. Se uma coisa não acontecer foi porque a BlackRock não quis que acontecesse, se uma coisa acontecer foi porque ela quis que acontecesse. Existe uma conspiração no mundo chamada BlackRock, eles controlam o mundo inteiro, eles possuem o mundo inteiro. Mas se isso fosse verdade, literalmente os preços das suas próprias ações não tinham caído 8% esse ano. Agora, fato é que a BlackRock controla trilhões de dólares. E em 5 anos está uma projeção que ela controlará 15 trilhões de dólares em ativos. Que agora entrou o quarteto, que é maior do que o PIB da Alemanha, juntamente com o PIB do Japão, Índia e até mesmo o Brasil entrou também. Agora, aqui está um detalhe, todo esse dinheiro não são deles, eles simplesmente fazem a gestão desses valores. Todos esses trilhões de dólares são dos seus clientes, dos seus acionistas, que pode ser uma empresa, um fundo, ou até mesmo um pai de família ou qualquer pessoa normal de uma sociedade. E que todos eles são extremamente ricos e para você conseguir investir com a BlackRock, você precisa ter pelo menos 250 mil dólares ou R$1 milhão. E as taxas deles são altíssimas sobre gestão, que no começo é 2,5%, que vai bastando conforme você vai aumentando o capital investido. Para você conseguir uma taxa boa, que é de 1%, você tem que investir com eles 7 milhões de dólares ou 35 milhões de reais. E eles já controlam a maior parte do mundo e a próxima parte que supostamente eles querem entrar é o setor imobiliário. E esse boato se tornou tão forte que eles se pronunciaram e eles emitiram uma declaração.
que eles dizem que querem deixar perfeitamente claro que eles não estão comprando casas individuais nos Estados Unidos. No entanto, estão investindo 120 bilhões de dólares para seus clientes na construção de casas apenas para alugá-las para fluxo de caixa, para que seus clientes possam ganhar mais dinheiro. Mas a própria BlackRock diz que não está comprando casas unifamiliares. Mas agora aqui, eu vou deixar a BlackRock um pouco de lado, mas depois eu vou voltar para ela, porque há outras 5 instituições importantes que possuem muitas casas e estão comprando mais. Um pequeno grupo e muito poderoso que lidera o setor, que são 5 empresas, que a primeira empresa é a Pretium, e é controladora de uma empresa chamada Progress Residential, que possui cerca de 990 mil casas, que foi fundada por Don Mullen, que veio do Goldman Sachs. Outra empresa é a Blackstone. Ela possui cerca de 80 mil casas americanas para alugar. A próxima empresa é a American Homers, que possui cerca de 60 mil casas unifamiliares para alugar. Outra empresa chamada Trickle Residential, que possui cerca de 36 mil casas para alugar. E outra chamada Armers Group. E essas são as 5 empresas grandes nesse setor de casas unifamiliares, as quais dominam esse setor. Agora, se você somar tudo isso em 5 grandes instituições, e somar tudo juntamente vai dar muitas casas. Porém, tudo isso ainda representa apenas uma pequena parte, 2 a 3% de todas as casas unifamiliares. Agora, aqui está a resposta para os aumentos de preços de fato. É que as grandes empresas estão criando um mercado para aluguel e não para a venda de imóveis. Isso está gerando escassez, com poucos imóveis à venda de fato. Com uma demanda maior que a oferta, os preços sobem. O americano está procurando casas para comprar e não está achando. E aqui está um exemplo de como essas 5 instituições estão operando no mercado, contribuindo para esse problema e para os aumentos de preços. Uma das maiores instituições é a Pretium, pagou 1,5 bilhões de dólares apenas esse ano para construir 4 mil casas para alugar. Outro, Invitation Homes, fez parceria para construir 7.500 casas para alugar. Mais uma, American Homes, se uniu com o JP Morgan para construir mais casas para alugar. E essas instituições financeiras estão fazendo parceria com construtoras para construir casas para alugar e não para vender. E está aparecendo cada vez mais casas para alugar e menos casas para vender, gerando assim escassez no mercado, ou seja, poucas casas para o americano comprá-las de fato. Na lei da oferta e demanda, quem quiser comprar uma casa vai pagar muito mais caro por ter uma baixa oferta. E tudo isso são dados verificáveis. No final dos anos 70 e no início dos anos 80, os Estados Unidos construíram mais de 400 mil casas por ano. Em 2020, eles construíram apenas 65 mil. E há mais de uma década atrás, as taxas de juros estavam nos seus mínimos históricos, o que incentivou as pessoas a comprarem muito mais casas. Mas agora as taxas de juros subiram, o que as tornam também muito mais caras. Mas o motivo principal é a baixa oferta e uma grande demanda. Pelo motivo das empresas que estão operando, construindo casas para alugar e não para vender. A lei da oferta e da demanda é o básico de uma economia. Quem tem uma oferta baixa diante de uma grande demanda é a oferta que dita os preços. E os preços sempre vai para cima. E esse ciclo de aumentos de preços acabam quando a oferta equilibra com a demanda. E também acontece invertido. Muita oferta, pouca demanda, os preços caem. E muita demanda, pouca oferta, os preços sobem. E quando a oferta equilibra com a demanda, os preços assim se estabilizam. Mas se tudo isso ser bem analisado, você só precisa olhar para os dados. E é eles que vão te dar a resposta. E fica a pergunta do início do vídeo, e a BlackRock? E aqui está a resposta. Como a porcentagem desse mercado é muito baixa das instituições e do meio corporativo, de 2 a 3%, a BlackRock toma esse mercado e essa porcentagem muito fácil. Na sua declaração, ela vai iniciar com 120 bilhões de dólares, apenas para fluxo de caixa e gerar dividendos para seus clientes. E na proporção do volume de caixa que a BlackRock tem de fato, e ela entrar pesado nesse mercado, até 2030, ela consegue uma fatia muito grande desse mercado. Nesse momento, ela não é a causa dos aumentos de preços, porque ela ainda está com a sua maior porcentagem no mercado de ações, mas agora está colocando seu pé dentro do mercado imobiliário também. E fato é que quem controla o mercado é quem dita os preços. O conteúdo é esse, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.